Boa noite a todos. Havendo o número regimental legal, vamos dar início à 224ª sessão ordinária do 6º período da legislatura 2019. Solicito ao assessor que faça a comunicação da leitura do expediente recebido. Boa noite a todos. Poder Executivo, Cantagalo, 7 de novembro de 2019, mensagem número 46. A sua senhoria, o senhor vereador Ocimar Merim Ladeira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Cantagalo. Senhor presidente, pela presente mensagem, submetemos à apreciação dessa douta Casa Legislativa, através de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei que autoriza este Executivo a criar, no âmbito da administração municipal, o Conselho Municipal de Controle Social do Saneamento Básico no município de Cantagalo, uma necessidade que se faz premente devido à importância do saneamento básico no desenvolvimento da qualidade de vida de nossa população. O projeto de lei em questão será instituído no âmbito do município de Cantagalo com fundamento na Lei Federal número 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o desenvolvimento do saneamento básico. O Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico do município de Cantagalo é um órgão colegiado de caráter consultivo na formulação, planejamento e avaliação da política e do plano municipal de saneamento básico, e sua criação é uma exigência da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, para a liberação e aprovação de projetos de saneamento básico sob sua responsabilidade. Eis que a mesma não considerou a existência dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Conselho Municipal de Política Urbana, que também possuem como atribuições o debate acerca da temática. Será de competência do Conselho Municipal de Saneamento Básico do município de Cantagalo debater e fiscalizar a política municipal de saneamento básico e a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, diagnosticar a situação e prestar as informações necessárias para a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico e encaminhar reclamações e denunciar irregularidades na prestação de serviços de saneamento básico no município. Finalmente, senhor presidente, por se tratar de matéria revestida de alto interesse para a modernização e transparência da administração municipal e conhecedor ainda do grande espírito público desta douta Casa de Leis, é que temos certeza que este projeto de lei merecerá o apoio indispensável para a sua aprovação. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e seus dignos pares protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Carvalho de Paula, Prefeito Municipal. Cantagalo, 8 de novembro de 2019. Ofício Gabinete número 92, 2019. Ao ilustríssimo senhor Ocimar Merim Ladeira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Cantagalo. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho através deste ofício, em atenção ao requerimento número 64/2019, proposto pelo vereador Ciro Fernandes Pinto e aprovado por esta colenda Casa Legislativa, prestar as informações solicitadas. Por fim, renovo os mais sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Lanes Medeiros, secretário municipal de governo. Cantagalo, 8 de novembro de 2019. Ofício Gabinete número 93, 2019. Ao ilustríssimo senhor Ocimar Merim Ladeira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Cantagalo. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho através deste ofício em atenção ao requerimento número 65/2019, proposto pelo vereador Ciro Fernandes Pinto e aprovado por esta colenda Casa Legislativa, prestar as informações solicitadas. Por fim, renovo os mais sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Lanes Medeiros, secretário municipal de governo. Cantagalo, 8 de novembro de 2019. Ofício Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, número 268/2019. Assunto: prestação de contas do mês de outubro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar a prestação de contas do mês de outubro de 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social. Atenciosamente, Jussara Figueira de Paula, secretária municipal de Assistência Social, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social. Poder Legislativo. Projeto de Lei número 96/2019 dispõe sobre o aumento no percentual da gratificação de propter laborem aos motoristas do Poder Legislativo e da outras providências. Artigo 1º. Fica combinada a gratificação de pro laborem no percentual de 100% sobre o vencimento base dos servidores efetivos ocupantes do cargo de motorista. Artigo 2º. Os servidores públicos, sem prejuízo das suas atribuições típicas, auxiliarão o Departamento de Compras, DPCOM, Departamento de Expediente,
Patrimônio e Almoxarifado, DAP, e Departamento de Administração Financeira e Orçamentária, DAOF. Artigo 3º. Esta gratificação é vantagem transitória, não se incorporará ao vencimento dos servidores, nem ocasionará direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Artigo 4º. Cessada a excepcionalidade dos serviços que deram causa à concessão da gratificação de serviços, seu pagamento será extinto. Artigo 5º. As despesas existentes correrão por conta de dotação orçamentária específica e nos termos do artigo 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei 1320/2016. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 12 de novembro de 2019. Ocimar Merim Ladeira, presidente. José Augusto Filho, vice-presidente. Oséias da Silva Pereira, primeiro secretário. Emanuela Teixeira Silva, segunda secretária. Justificativa. Ilustríssimos senhores vereadores e vereadora, estamos encaminhando para apreciação e deliberação o projeto de lei em epígrafe, que trata do aumento de percentual da gratificação propter laborem por lei ordinária aos motoristas do Poder Legislativo cantagalense. De forma simples e objetiva, o aumento de 40% representa um fator de justiça social. É, portanto, vantagem de caráter transitório, condicional, cuja percepção exige o efetivo exercício das atividades, não se incorporando aos vencimentos. Assim, esperando haver justificado o interesse e a conveniência para a aprovação deste projeto, agradecendo ainda o apoio, subscrevemos-nos com protestos de estima e consideração. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 12 de novembro de 2019. Ocimar Merim Ladeira, presidente. José Augusto Filho, vice-presidente. Oséias da Silva Pereira, primeiro secretário. Emanuela Teixeira Silva, segunda secretária. Projeto de Lei número 97/2019. Ementa dispõe sobre a forma de apresentação do contra-cheque dos profissionais da educação no município de Cantagalo. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal obrigado a determinar ao órgão competente que se discrimine no contra-cheque dos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Cantagalo o valor pago com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, destinados à remuneração dos profissionais do Magistério de Educação Básica em efetivo exercício, em atenção aos princípios da publicidade e transparência. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 12 de novembro de 2019. Ocimar Merim Ladeira, Pulunga, vereador PSD. Justificativa. O presente projeto de lei, baseado no disposto no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 60, inciso 12, incluído pela Emenda Constitucional número 53, de 29 de dezembro de 2006, tem por finalidade dar transparência ao processo de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, de forma a assegurar o cumprimento do seu objetivo de valorização do magistério público. A discriminação no contra-cheque dos valores com os quais o poder público processa o pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica será de grande valia. Mencionado de forma expressa no artigo 5º da Constituição Federal, o acesso à informação é um direito fundamental, tendo em vista que é de extrema importância. O direito à informação integra de forma expressa o rol de direitos fundamentais enumerados no artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Segundo a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, 2003, artigos 10 e 13, cada Estado deverá tomar as medidas necessárias para aumentar a transparência em sua administração pública, procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do público em geral obter informações sobre a organização, funcionamento e processos decisórios de sua administração pública. E subsidiariamente, invoca-se a aplicação da Lei Federal nº 12.527/2011, a chamada Lei de Acesso à Informação, veio disciplinar os artigos 5º, inciso 33, artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2 e artigo 216, parágrafo 2º da Constituição Federal. A Lei de Acesso à Informação veio conferir transparência ao Estado brasileiro, conforme preconizado pela Constituição Federal. Para tanto, a Lei 12.527 criou o que se convencionou chamar de transparência ativa e transparência passiva. A primeira consiste na divulgação de informações por iniciativa da própria administração
em meios de fácil acesso ao cidadão. A segunda, nos procedimentos para atender às demandas específicas dos cidadãos. A transparência é um requisito essencial para o Estado democrático de direito. Sem informação, o cidadão não pode exercer plenamente a participação política nem resguardar seus direitos. E o presente projeto visa cumprir de forma precípua tal situação. Insta a registrar a fixação da competência do município no tocante à matéria em apreço. No exercício de sua função legislativa, a Câmara está autorizada a editar normas gerais, abstratas e coativas a serem observadas. É lugar comum afirmar que a Constituição Federal de 1988 é ímpar ao consagrar a importância e o respeito do ente município. Há, pois, no artigo 30, inciso 1, da referida Carta Constitucional, a definição da competência exclusiva do município para as matérias que tenham vinculação com o interesse local. Eli Lopes Meirelles explica o conteúdo de interesse local do seguinte modo: o interesse local se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau e não de substância. Eli Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, página 121. Do ponto de vista estritamente terminológico, a palavra interesse aponta para dois aspectos, quais sejam a existência de um sujeito com necessidade e de um objeto idôneo para satisfazer esta mesma necessidade. Existem, pois, dois aspectos a serem abordados. Um de natureza objetiva, que representa uma necessidade stricto sensu, e uma subjetiva, que personifica uma tal necessidade a uma pessoa ou determinado grupo de interessados, que, por sua vez, fazem parte de um contexto comum, daí serem os anseios comuns, pois há, em maior ou menor grau de aproximação, uma identidade construída a partir das possibilidades e carências no interior deste grupo. Celso Ribeiro Bastos, por sua vez, assim define interesse local. Os interesses locais dos municípios são os que entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas e indiretamente, em maior ou menor repercussão, com as necessidades gerais. Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Constitucional, página 311. O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, entendeu como matéria de interesse local de competência exclusiva do município legislar sobre a questão de sucessória dos cargos de prefeito e vice em caso de dupla vacância, ADI 3549-5, DJ 31/10/2007, relatora ministra Carmen Lúcia, sobre a instalação em favor dos usuários de equipamentos de segurança dos bancos, como portas eletrônicas e câmeras filmadoras, além de equipamentos de conforto, como instalações sanitárias, cadeiras de espera, colocação de bebedouro, tempo de espera em fila para atendimento ao público. A GRG 3474-17, relator ministro Celso de Mello, DJ 5 de agosto de 2005, a GRG 491420-2, relator ministro César Peluso, DJ 24 de abril de 2006, RE 397094-1, DJ 28 de agosto de 2006, relator ministro Sepúlveda Pertence. Pelo exposto, justifica-se a importância e a legalidade do projeto, pois a proposição atende ao interesse público. Assim sendo, por atender à legislação constitucional e infraconstitucional vigente, solicitamos de meus pares, após apreciação dos nobres edis, aprovação da matéria apresentada pelo fato da matéria sob a ótica constitucional e legal. Ressaltamos que insere-se entre os direitos dos vereadores apresentar proposições que visem o interesse da coletividade nos termos do regimento interno em vigor. Desta forma, sob a ótica constitucional e legal, não vislumbramos nenhum óbice à sua regular e normal tramitação. Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, em 12 de novembro de 2019. Ocimar Merim Ladeira, Pulunga, vereador PSD. Projeto de Resolução número 18/2019. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã cantagalense à senhora Maria Luísa Costa Pacheco. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã cantagalense à senhora Maria Luísa Costa Pacheco. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo 1º será entregue à agraciada em data a ser definida pelo presidente da Câmara Municipal de Cantagalo. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões Patrono Cívico Tiradentes, em 11 de novembro de 2019. João Bosco de Paula Bom Cardoso, vereador PV. Justificativa.
A senhora Maria Luísa Costa Pacheco é a primeira filha do casal Renato Pereira da Costa e Leda Palma da Costa, já falecida. Casada há 34 anos com Joaquim Acácio Souza Pacheco, mãe de Carolina Costa Pacheco e de Arthur Costa Pacheco, avó de Bernardo e Joana. Nasceu em Nova Friburgo em 30 de março e passou a residir em Cantagalo no mês de janeiro de 1985. Nossa indicada ao título honorário de cidadã cantagalense, realizou suas atividades profissionais por 18 anos no DER, Departamento de Estrada de Rodagem de Cordeiro, já residindo na sede do município de Cantagalo. Em 2004, a convite do engenheiro que estava à frente da 8ª residência à época, veio trabalhar em nosso município, exercendo a função de chefe de expediente e patrimônio. Em seu cotidiano, há muito abraça as causas sociais em Cantagalo, fazendo ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a si mesma. Assim sendo, por 2 anos, foi vice-diretora do Lar de Meimei, tendo Jussara Falcão Cunha como diretora, na gestão da presidência de Damião Souza Cunha. Atua com muita dedicação no projeto Amor, que atende ao bairro Felipe João, no projeto Casa Amada, e é a atual presidente da Sociedade Espírita Jesus Escola, que presta relevantes serviços à comunidade, em especial aos mais carentes. Militando intensamente na área social, em terras cantagalenses, Maria Luísa Costa Pacheco procura desta forma dar a sua contribuição para o desenvolvimento do município que tanto gosta, e com todos esses predicados e profundo amor por Cantagalo, é sem sombra de dúvidas merecedora do título honorário de cidadã cantagalense. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 11 de novembro de 2019. João Bosco de Paula Bom Cardoso, vereador, PV. Projeto de Resolução número 19/2019, concede o título de cidadão cantagalense ao senhor Anderson José Machado de Oliveira. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão cantagalense ao senhor Anderson José Machado de Oliveira. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo 1º será entregue ao agraciado em data a ser definida pelo presidente da Câmara Municipal de Cantagalo. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 12 de novembro de 2019. João Bosco de Paula Bom Cardoso, vereador, PV. Justificativa. O senhor Anderson José Machado de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro. É licenciado em História desde 1991, mestre em História em 1995 e doutor em História em 2002, tendo feito toda a sua formação acadêmica na Universidade Federal Fluminense. Desde o mestrado, tem seus temas de pesquisas direcionados para a história do catolicismo no Brasil, abarcando as dimensões institucionais e das práticas religiosas. Sua dissertação de mestrado teve como título Devoção e Caridade, Irmandades Religiosas no Rio de Janeiro Imperial, 1840-1889. A tese de doutorado teve como título Os Santos Pretos Carmelitas, Culto dos Santos, Catequese e Devoção Negra no Brasil Colonial, publicada em 2008, com o título de Devoção Negra, Santos Pretos e Catequese no Brasil Colonial. Aspecto importante de suas pesquisas diz respeito a compreender o papel da Igreja Católica na conversão das populações negras na América Portuguesa, analisando o papel do catolicismo tanto como elemento de construção de identidade entre os africanos e seus descendentes, quanto como instrumento de disciplinarização social deste segmento populacional. No campo da docência, atuou durante 18 anos no magistério nos níveis fundamental e médio, tanto na rede privada quanto na rede pública. Há 19 anos, é professor do ensino superior, fazendo parte dos quadros do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, desde 2009, sendo professor da graduação presencial e semipresencial, além de integrar o programa de pós-graduação em História nos níveis de mestrado e doutorado, atualmente sendo seu coordenador. Foi através do trabalho no ensino à distância que tomou contato com a história do município de Cantagalo. As visitas ao polo de ensino à distância, no qual está instalado o curso de História semipresencial, mantido pela Unirio desde 2010, o aproximaram do interesse de tutores e alunos que desejavam estimular a pesquisa sobre a história da região, destacando-se à época o professor João Bosco,
que atuava em uma das tutorias do curso de História, assim como a professora Maria da Conceição Vilela Franco e a professora Airã Borges, hoje professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esses professores e um conjunto de alunos, entre eles o atual professor Wesley Gonçalves, formado pelo curso de História à distância da Unirio, hoje coordenador do Centro de Memória, já haviam iniciado um processo de coleta e catalogação da documentação histórica existente em Cantagalo e propuseram a criação de um Centro de Memória. Nascia assim o Centro de Memória, Pesquisa e Documentação de Cantagalo, CMPD-CAM, que foi encampado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Unirio, através da intermediação do professor Anderson de Oliveira. Por uma dessas coincidências felizes, que alguns chamariam de obra de Deus e outros simplesmente de desdobramento natural da vida, a criação do Centro de Memória viria a contar com a parceria da professora Sheila de Castro Faria, que após aposentar-se da Universidade Federal Fluminense, escolheu Cantagalo como sua terra do coração. As pesquisas que a professora iniciou sobre a história da região têm sido um estímulo para os alunos do curso de licenciatura à distância em História, bem como imprescindíveis para a continuidade das atividades do centro e início da pesquisa que o professor Anderson iniciou sobre a história de Cantagalo. O Centro de Memória funciona com 4 bolsistas de iniciação científica cedidos pelo professor Anderson de Oliveira, que realizam as tarefas de recepção, higienização e digitalização de documentos paroquiais de batizado, casamento, óbitos e processos de banhos matrimoniais oriundos de diversos fundos, como os da Igreja do Santíssimo Sacramento de Cantagalo, trabalho concluído, da Igreja de Santa Rita de Cássia, no distrito de Euclidelândia, trabalho concluído, da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na cidade do Carmo, trabalho em andamento, do Cartório Único de Cantagalo, trabalho em andamento, do Arquivo da Câmara Municipal de Cantagalo, trabalho em andamento, além de documentação variada de diversos acervos pessoais concernentes à macro-região de Cantagalo. Além disso, o professor Anderson de Oliveira realiza hoje pesquisa sobre o processo inquisitorial de Manuel Henriques, o Mão de Luva, de 1781, considerado pelo imaginário popular como o fundador de Cantagalo, e a Irmandade do Santíssimo Sacramento, instituição que deu origem à paróquia, depois igreja, do Santíssimo Sacramento de São Pedro de Cantagalo. Deve-se ressaltar o fato de que o município de Cantagalo está defasado em relação a outros, do Vale do Paraíba Fluminense, onde se insere no que se refere à análise de sua história baseada em documentos devidamente analisados sob a perspectiva de uma historiografia atualizada e fidedigna. Com base na experiência acadêmica do professor Anderson de Oliveira e em sua disposição em contribuir para que a história de Cantagalo ascenda a um outro patamar na historiografia brasileira, o município só tem a ganhar com sua inclusão como cidadão honorário de nossa cidade. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, 12 de novembro de 2019. João Bosco de Paula Bom Cardoso, vereador PV. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do relator. Encontra-se nesta comissão projeto de lei número 69/2019, proposto pelo vereador José Augusto Filho, dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental do município de Cantagalo. O assunto tratado no projeto de lei aqui analisado é de interesse local, desta forma, de competência legislativa do município, na forma do artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. O hino nacional, juntamente com a bandeira, as armas e o selo nacionais, são símbolos da República Federativa do Brasil, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição Federal. No exercício de sua competência legislativa para dispor sobre a forma e apresentação dos seus símbolos próprios, a União editou a Lei Federal número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. Vê-se que o projeto em tela não dispõe sobre os símbolos nacionais, sua caracterização, forma ou modo de apresentação, já regulados na citada Lei Federal, mas tão somente prevê uma situação em que o hino deve ser executado, não contrariando a norma federal. A competência legislativa sobre o assunto é concorrente, podendo ser exercida tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo Municipal,
tendo em vista que não cria obrigação ao Poder Municipal, mas sim às concessionárias prestadoras dos serviços especificados na legislação, não invadindo assim a esfera do Poder Executivo, não ocorrendo violação à separação dos poderes. Sobre a matéria, assim já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na representação por inconstitucionalidade número 151/08, 2008.007.00151. Representação por inconstitucionalidade da Lei 4.738/08 do município do Rio de Janeiro, que torna obrigatória a execução do hino nacional antes da realização de qualquer evento esportivo de caráter oficial realizado em instalações localizadas em território municipal. Diploma legal que não trata da definição, forma ou apresentação de aludido símbolo nacional, mas impõe sua execução nos eventos que menciona. Inidentificação de conflito de seus preceitos com qualquer da Constituição do Estado. Questão pertinente ao âmbito do peculiar interesse do local, sem invadir esfera de reserva legiferante atribuída a outro ente federativo. Improcedência do pedido. Conclui-se que os fundamentos legais e constitucionais foram devidamente observados, não sendo verificado qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Desta forma, esta relatoria resolve zerar parecer de forma favorável à tramitação da matéria apresentada. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, presidente e relator. Parecer da comissão. Conclui os membros desta comissão pela aprovação unânime da manifestação do relator, no sentido de ser favorável à tramitação o projeto de lei número 69/2019, proposto pelo vereador José Augusto Filho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental no município de Cantagalo. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, presidente e relator. Vereador Paulo Henrique Ferreira, vice-presidente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do relator. Encontra-se nesta comissão o projeto de lei de número 71/2019, proposto pela vereadora Emanuela Teixeira Silva, que institui entrada franca em todos os eventos realizados no município para deficientes físicos e mentais. O assunto tratado no projeto de lei aqui analisado é de interesse local, desta forma de competência legislativa do município, na forma do artigo 30 da Constituição Federal. A competência legislativa sobre o assunto é concorrente, podendo ser exercida tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo Municipal, tendo em vista que não cria obrigação ao Poder Municipal, não invadindo assim a esfera do Poder Executivo, não ocorrendo violação à separação dos poderes. Sobre a matéria, em casos análogos, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que: constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 12.795/2000 do município de São Paulo, a dispor sobre a concessão de desconto no valor de ingresso a maiores de 65 anos em eventos promovidos ou subsidiados pelo poder público. Ausência de vício. Exegese do artigo 30, incisos 1, a linha M e V da Lei Maior. Benesse, ademais, também prevista no Estatuto do Idoso, ação improcedente. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 12.975/2000 de São Paulo, que concede desconto de 50% no pagamento de ingressos aos maiores de 65 anos em eventos culturais e esportivos promovidos ou subsidiados pelo poder público. Em análise do recurso extraordinário do mesmo caso, o Supremo Tribunal Federal se posicionou neste sentido. Recurso extraordinário, constitucional. Desconto em entrada de evento promovido ou subsidiado pelo Poder Público Municipal. Idosos e portadores de deficiência. Artigos 170, inciso 2, 174, 215, 217 e 218 da Constituição da República. Ausência de pré-questionamento. Súmulas números 282 e 356 do Supremo Tribunal. Acórdão recorrido consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso ao qual se nega seguimento. O assunto tratado no projeto de lei aqui analisado é de interesse local, desta forma de competência legislativa do município, na forma do artigo 30 da Constituição Federal. Conclui-se que os fundamentos legais e constitucionais foram devidamente observados, não sendo verificado qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Desta forma, esta relatoria resolve zerar parecer de forma favorável à tramitação da matéria apresentada. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, presidente e relator. Parecer da comissão. Conclui os membros desta comissão pela aprovação unânime da manifestação do relator, no sentido de ser favorável à tramitação o projeto de lei número 71/2019,
proposto pela vereadora Emanuela Teixeira Silva, que institui entrada franca em todos os eventos realizados no município para deficientes físicos e mentais. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, presidente e relator. Vereador Paulo Henrique Ferreira, vice-presidente. Vereador José Augusto Filho, membro. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do relator. Encontra-se nesta comissão projeto de lei número 74/2019, de autoria do vereador Orzés da Silva Pereira, que institui o Programa de Envelhecimento Ativo e Saúde da Pessoa Idosa no município de Cantagalo. O programa que se pretende instituir no âmbito do município se insere na definição de interesse local, conforme artigo 30 da Constituição Federal, na forma a seguir. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Com relação à matéria apresentada, qual seja saúde e bem-estar do idoso, cabe também mencionar que contra a mesma não há óbice. A Constituição Federal, no artigo 230, prevê: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Cabe ainda mencionar que, sobre a matéria, foi editada a Lei Federal de número 10.741, de 1º de outubro de 2003, denominado de Estatuto do Idoso, que em seus artigos 3º e 10º determinam o seguinte. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. Inciso 4. Prática de esportes e de diversões. 5. Participação na vida familiar e comunitária. 6. Participação na vida política na forma da lei. A fim de consolidar a proteção da dignidade do idoso, a Lei Federal nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso, por meio de seu artigo 8º, determina que o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, de modo que a criação do envelhecimento ativo e saúde da pessoa idosa no município de Cantagalo concretiza tal proteção já estabelecida no presente diploma legal. Conclui-se que os fundamentos legais e constitucionais foram devidamente observados, não sendo verificado qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Desta forma, esta relatoria resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação da matéria apresentada. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, presidente e relator. Parecer da comissão. Conclui os membros desta comissão pela aprovação unânime da manifestação do relator, no sentido de ser favorável à tramitação o projeto de lei número 74/2019, de autoria do vereador Orzés da Silva Pereira, que institui o Programa de Envelhecimento Ativo e Saúde da Pessoa Idosa no município de Cantagalo. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, presidente e relator. Vereador Paulo Henrique Ferreira, vice-presidente. Vereador José Augusto Filho, membro. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do relator. Encontra-se nesta comissão o projeto de lei número 75/2019, proposto pelo vereador José Augusto Filho, que dispõe sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos no município de Cantagalo. O assunto tratado no projeto de lei aqui analisado é de interesse local, desta forma de competência legislativa do município, na forma do artigo 30 da Constituição Federal. O projeto de lei em análise não trata da estrutura ou da atribuição dos órgãos públicos, nem do regime jurídico de servidores públicos, nem afronta o princípio da separação entre os poderes. A proposição está de acordo com o que dispõe as normas federais quanto à isenção de taxas de inscrição de concursos públicos. Esse, inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao analisar casos análogos, conforme pode ser verificado por jurisprudências que se seguem. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei número 6.663, de 26 de abril de 2001, do Estado do Espírito Santo. O diploma normativo em causa, que estabelece isenção do pagamento de taxa de concurso público, não versa sobre matéria relativa a servidores públicos, parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal.
dispõe, isto sim, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Inconstitucionalidade formal não configurada. No outro giro, não ofende a Carta Magna a utilização do salário mínimo como critério de aferição do nível de pobreza dos aspirantes às carreiras públicas, para fins de concessão do benefício de que trata a Lei Capixaba, número 6.663/2001. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. ADI número 2672, Espírito Santo. Relator para o acórdão o ministro Aires Brito. Plenário, 10 de novembro de 2006. Concurso público. Isenção de taxa de inscrição. É constitucional a Lei Local número 2778/89, no que implicou a concessão de isenção de taxa para inscrição em concurso público. Precedente, ação direta de inconstitucionalidade, número 2672-1, Espírito Santo, pleno, relatora, ministra Ellen Grace, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 10 de novembro de 2006. Recurso extraordinário, número 396.462, relator o ministro Marco Aurélio, primeira turma, 19 de junho de 2012. Conclui-se que os fundamentos legais e constitucionais foram devidamente observados, não sendo verificado qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Desta forma, esta relatoria resolve zarar parecer de forma favorável à tramitação da matéria apresentada. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, presidente e relator. Parecer da comissão. Concluem os membros desta comissão pela aprovação unânime da manifestação do relator, no sentido de ser favorável à tramitação o projeto de lei número 75/2019, proposto pelo vereador José Augusto Filho, que dispõe sobre a isenção ao doador de sangue do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos no município de Cantagalo. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, presidente e relator. Vereador Paulo Henrique Ferreira, vice-presidente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer do relator. Encontra-se nesta comissão projeto de lei número 90/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Trata-se de projeto de lei para fins de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 998.910,98 para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Cantagalo e do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Conclui-se que os fundamentos legais e constitucionais foram devidamente observados, não sendo verificado qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Desta forma, esta relatoria resolve zarar parecer de forma favorável à tramitação da matéria apresentada. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, presidente e relator. Parecer da comissão. Concluem os membros desta comissão pela aprovação unânime da manifestação do relator, no sentido de ser favorável à tramitação, projeto de lei número 90/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Sala das Comissões, em 11 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, presidente e relator. Vereador Paulo Henrique Ferreira, vice-presidente. Vereador José Augusto Filho, membro. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de resolução número 15/2019. Ementa. Concede a condecoração Dr. Cláudio de Mello ao senhor Vinícius Belcler dos Santos. Autor, vereador Hugo de Azevedo Guimarães. Relator, vereador Paulo Henrique Ferreira. Relatório. Encontra-se em poder desta comissão o projeto de resolução número 15/2019. A presente proposta está fundamentada na resolução número 436/2011, que criou a condecoração com o título Dr. Cláudio de Mello. Parecer. Após análise do referido projeto, considerando que a proposta seguiu todas as regras descritas na resolução número 436/2011, considerando que foram observados os aspectos legais e constitucionais, o voto do relator é pela constitucionalidade do mesmo. Sala das Comissões, 12 de novembro de 2019. Paulo Henrique Ferreira, vice-presidente e relator. Conclusão. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final acompanham o voto do relator. Sala das Comissões, 12 de novembro de 2019. Paulo Henrique Ferreira, vice-presidente e relator. José Augusto Filho, membro. Requerimento número 69/2019. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Requeiro, na forma regimental, ouvido douto e soberano plenário e atendidas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula,
solicitando que forneça a este vereador as seguintes informações em relação ao problema de abastecimento de água no bairro Novo Horizonte, mais especificamente nas duas últimas ruas do bairro. Letra A. Como está sendo realizado o procedimento para o abastecimento de água nas casas do bairro Novo Horizonte? B. Existe um cronograma com horários específicos em que o abastecimento de água é feito? C. Se resposta positiva na questão anterior, quantas vezes é feito tal procedimento diariamente e em quais horários? D. Todas as ruas estão sendo atendidas normalmente pelo sistema atual de abastecimento de água? Justificativa. Cabe ao vereador avaliar permanentemente as ações do prefeito. Conforme disposição do artigo 31 da Constituição Federal de 1988, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Representar, legislar, participar na elaboração do orçamento e fiscalizar são as principais atribuições da Câmara Municipal. Cabe ao vereador, no exercício do seu munus, participar da elaboração das leis, fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando também incentivar a participação do cidadão nas tomadas das decisões do município e da Câmara. Este vereador foi procurado por munícipes que apresentaram reclamações sobre o abastecimento de água no bairro Novo Horizonte. Segundo os moradores do bairro, algumas ruas do bairro estão sofrendo com a falta de abastecimento de água, problema que se agrava em dias de calor. Espero poder, em breve, passar todas as respostas para a população cantagalense, assim como buscar soluções concretas para a solução do referido problema que vem afligindo os moradores do bairro Novo Horizonte. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 7 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, avante. Requerimento número 70, 2019. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores. Requeiro, na forma regimental, ouvido douto e soberano plenário e atendidas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, solicitando que forneça cópia do projeto e do orçamento, bem como preste as seguintes informações a respeito da obra de construção da Escola Municipal Professora Lúcia Helena Pinheiro do Couto, em Santa Rita da Floresta. Letra A. O projeto da escola contempla em sua estrutura teto com laje de concreto armado ou somente cobertura com telhas? Letra B. Houve algum adicional além do valor homologado em licitação? Justificativa. Cabe ao vereador avaliar permanentemente as ações do prefeito. Conforme disposição do artigo 31 da Constituição Federal de 1988, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Representar, legislar, participar na elaboração do orçamento e fiscalizar são as principais atribuições da Câmara Municipal. Cabe ao vereador, no exercício do seu munus, participar na elaboração das leis, fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando também incentivar a participação do cidadão na tomada das decisões do município e da Câmara. O valor total da referida obra é de R$ 544.718. O vereador que subscreve esse requerimento foi procurado por um munícipe que indagou sobre a ausência de teto com laje de concreto. Desta forma, tendo em vista o alto valor da obra, se fez necessário o presente requerimento a fim de que sejam prestadas as informações necessárias. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 7 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, avante. Requerimento número 71, 2019. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores. Requeiro, na forma regimental, ouvido douto soberano plenário e atendidas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, solicitando referente aos gastos de transferência dos pacientes ao Zenir da Silva Santos, processo 0000435/2019, e Lierce Storck da Silva, processo 0000530/2019, cópias. Letra A. Das notas fiscais dos gastos com serviço e material junto à Casa de Saúde João 23. B. Dos comprovantes de pagamento totalizando o valor pago conforme resposta do requerimento número 58/2019, quantos e quais 2019. Requer ainda que seja informado quantos dias cada paciente ficou internado na referida instituição de saúde. Justificativa. Cabe ao vereador avaliar permanentemente as ações do prefeito.
Conforme disposição do artigo 31 da Constituição Federal de 1988, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Representar, legislar, participar na elaboração do orçamento e fiscalizar são as principais atribuições da Câmara Municipal. Cabe ao vereador, no exercício do seu munus, participar na elaboração das leis, fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando também incentivar a participação do cidadão nas tomadas das decisões do município e da Câmara. O vereador que subscreve este requerimento recebeu resposta do requerimento número 58/2019, informando que no ano de 2019, 2 pacientes foram transferidos para a instituição privada mediante ordem judicial. Nas 2 situações, o valor do tratamento efetuado foi de R$ 60 mil. Desta forma, o vereador que subscreve este requerimento solicita informações quanto à execução do tratamento, principalmente com relação à prestação de contas. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 7 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, avante. Requerimento número 72/2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O vereador Carlos Tadeu da Silva Leite, com fundamento no artigo 31, incisos 1º e 5º da Constituição Federal, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno desta Câmara Legislativa, requer à mesa diretora e ouvido o douto e soberano plenário que seja enviado o expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, ratificando o pedido feito no requerimento número 62/2019, concernente à relação de todos os eventos culturais, artísticos, esportivos, festivais, de lazer e datas comemorativas, instituídos por lei ou decretos municipais, além daqueles já tradicionalmente realizados no município, assim como os feriados e pontos facultativos. Justificativa. Nobres pares, no dia 10 de outubro de 2019, apresentamos a este plenário o requerimento número 62/2019, o qual requisitava que nos fosse enviado a relação de todos os eventos culturais, artísticos, esportivos, festivais, de lazer e datas comemorativas, instituídos por lei ou decretos municipais, além daqueles já tradicionalmente realizados no município, assim como os feriados e pontos facultativos. Ocorre que, através do ofício número 90, Gabinete 2019, encaminhou apenas a relação dos eventos tradicionalmente realizados no município e dos feriados e pontos facultativos. Portanto, foi dada a resposta parcial ao pedido de informação aprovado por este plenário. Assim sendo, o presente requerimento tem o intuito de reiterar o pedido feito através do requerimento número 62/2019. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 12 de novembro de 2019. Carlos Tadeu da Silva Leite, vereador, DEM. Requerimento número 73/2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, em conformidade ao artigo 88, inciso 12 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, ouvido o soberano plenário desta Casa de Leis, o vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário. E, se aprovado, seja enviado ofício ao senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, digníssimo prefeito municipal de Cantagalo, requerendo-lhe que seja encaminhado a esse vereador as informações que seguem. Relação de todas as estradas vicinais do município com seu respectivo código, CAN, quilometragem e ponto inicial e final. Justificativa. Esse vereador necessita dessas informações para encaminhamento de projetos visando melhorias nas mesmas. Cantagalo, 12 de novembro de 2019. Sérgio Silva Campanati, vereador, PROS. Indicação número 211/2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, o vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo senhor Joaquim Augusto Carvalho de Paula, digníssimo prefeito municipal de Cantagalo, para que, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Trânsito, viabilize a colocação de espelho refletivo de trânsito na rua Rodolfo Tardem, próximo à curva do Sabão. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, Cantagalo, 12 de novembro de 2019. Sérgio Silva Campanati, vereador, PROS. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo evitar colisões de veículos na saída da rua José Bardi Júnior com a rua Rodolfo Tardem, próximo da conhecida curva do Sabão. Sérgio Silva Campanati, vereador, PROS. Indicação número 210/2019.
Indico ao senhor prefeito municipal, na forma do artigo 87 do regimento interno desta Casa de Leis, ouvido o plenário, que através do setor competente providencie a limpeza das ruas do bairro Santo Antônio. Justificativa. Esta iniciativa tem por objetivo requerer que a Prefeitura Municipal de Cantagalo providencie a limpeza das ruas do bairro Santo Antônio, neste município. Tal providência visa solucionar os problemas da população cantagalense, mais especificamente dos cidadãos residentes naquela localidade, tendo em vista que o mesmo encontra-se com grande concentração de vegetação, assim como não encontra-se com a limpeza adequada. É um pedido da população residente no citado bairro que sejam providenciadas tais medidas, visando o bem-estar e a saúde dos cidadãos, tendo em vista que com as ruas no estado de perecimento atual, a possibilidade de causar danos físicos aos cidadãos, assim como possam abrigar insetos e animais que possam causar problemas de saúde aos mesmos. Ante a toda a matéria aqui apresentada, fica clara a necessidade de que seja providenciada a limpeza das ruas do bairro Santo Antônio neste município para o bem da população cantagalense. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 7 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, avante. Indicação número 211 de 2019. Indico ao senhor prefeito municipal, na forma do artigo 87 do regimento interno desta Casa de Leis, ouvido o plenário, que através do setor competente providencie a limpeza e manutenção do PSF de Djalma Dantas Guzmão. Justificativa. Esta iniciativa tem por objetivo requerer que a Prefeitura Municipal de Cantagalo providencie a limpeza e manutenção do PSF de Djalma Dantas Guzmão, situado na rua Maria Zumira Torres, deste município. Tal providência visa solucionar os problemas da população cantagalense, mais especificamente dos cidadãos que são atendidos no citado posto de saúde familiar, diante do estado de perecimento do bem público municipal, tendo em vista que o mesmo encontra-se com grande concentração de vegetação, assim como não encontra-se com a limpeza adequada. É um pedido da população, atendida por aquela unidade, que sejam providenciadas tais medidas, visando o bem-estar e a saúde dos cidadãos, tendo em vista que, com o posto no estado de perecimento atual, há possibilidade de causar danos físicos aos pacientes e aos cidadãos que se utilizam do informado bem público. Ante a toda a matéria aqui apresentada, fica clara a necessidade de que seja providenciada a manutenção, assim como a limpeza do PSF de Djalma Dantas Guzmão, situado na rua Maria Zumira Torres, deste município, para o bem da população cantagalense. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 7 de novembro de 2019. Vereador Hugo de Azevedo Guimarães, avante. Moção. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Apresentamos, na forma regimental, ouvido do outro plenário desta Casa Legislativa, a presente moção de paramilização à médica veterinária Josiane Leitão Abreu, pelo trabalho de excelência que vem dedicando ao atendimento voluntário de animais abandonados e feridos, vítimas de maltratos e de situações adversas. Josiane Leitão Abreu nasceu em Cantagalo, em 1967, filha de Rubens de Freitas Abreu e Ilá Leitão Abreu. Formada em Medicina Veterinária desde o ano 2000, tem 19 anos de experiência na profissão, sendo 2 deles exercidos como coordenadora geral, chefe da Vigilância Sanitária do município de Cordeiro. Atuou em campanhas junto a comerciantes e consumidores, como chefe da Vigilância Sanitária, e também como médica veterinária em campanhas de vacinação de grande porte nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Foi responsável técnicas de lojas de comércio de produtos agroveterinários em Macuco, Cordeiro e Cantagalo. É uma das fundadoras e coordenadoras do projeto Segunda Chance, que há 19 anos acolhe, cuida e faz campanhas de adoção de animais de rua, além do serviço voluntário de cuidados e resgate aos animais silvestres que lhes são encaminhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, INEA e Corpo de Bombeiros. Também, através desse projeto, proferiu palestras em escolas públicas e particulares em diversos municípios e organizou eventos com participação voluntária de cantores, comerciantes, profissionais liberais e estudantes. Sua atuação recebeu moção de aplausos do Legislativo Municipal e carta de agradecimento do IBAMA. Foi entrevistada pelo G1 Globo por 3 vezes, além de ser notícia no site do Conselho Regional de Veterinária e em outros jornais e sites locais e regionais. Possui 23 cursos em sua área, sendo 12 realizados nos anos de 2018 e 2019, o que demonstra sua permanente atualização e estudo, em especial no que concerne à saúde animal, legislações e procedimentos técnicos. Atualmente, a médica veterinária Josiane Leitão Abreu vem realizando um trabalho voluntário de destaque em nossa cidade e em toda a região, atendendo animais abandonados e feridos, muitas das vezes vítimas de maltratos e de outras situações adversas.
Diante desta merecida homenagem, proponho à mesa, ouvido o soberano plenário, nos termos regimentais, faça constar dos anais dessa casa a moção de parabenização à médica veterinária Josiane Leitão Abreu, por ser uma profissional de destaque em nossa cidade e que vem fazendo a diferença na vida de animais abandonados e feridos, oferecendo tratamento de forma voluntária. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 11 de novembro de 2019. Hugo de Azevedo Guimarães, vereador. Expedientes diversos. Convite. Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, convidam para a entrega de 72 ambulâncias padrão SAMU 192 para municípios do Estado do Rio de Janeiro que possuem o serviço habilitado e qualificado pelo Ministério da Saúde. O evento será realizado às 12 horas do dia 14 de novembro de 2019, quinta-feira, na Marquês de Sapucaí, Sambódromo, acesso pela rua Salvador de Sá, Cidade Nova, Rio de Janeiro. Cantagalo, 11 de novembro de 2019, ofício IPAM, número 231, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, o Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal, IPAM, tem a honra de se dirigir a Vossa Excelência para encaminhar o balancete da receita e da despesa deste Instituto relativo ao mês de outubro de 2019. Na oportunidade, colocando-nos à disposição, reiteramos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Darcília de Fátima Guedes Cabral, diretora-presidente. Convido a todos para de pé acompanhar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Segundo a ordem de inscrição, convido o vereador Paulo Henrique, líder do governo, para fazer uso da tribuna, período de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal de casa, muito boa noite. Senhor presidente, essa semana eu estive reunido com as servidoras Karina Abraim, né, Ediana e o secretário Braz, para ver como é que está a sua secretaria. E a gente tem notado que a fiscalização com relação ao comércio local, né, está fluindo, até mesmo por cobranças, né, dos nobres colegas aqui, durante esse período que nós estamos aqui, até mesmo com relação aos ambulantes. Então, é notório, a gente vê placas, né, dizendo que é proibido vendedor ambulante, né, nesse local, sem devido registro na prefeitura. E a fiscalização, ela está bem forte, né, com relação até mesmo a questões de alvará, né? Então, são vários bares na cidade que estava irregular. Também lá no nosso querido distrito, Antônio, né, alguns bares também sem a devida regularização, e essas notificações elas foram acontecendo, né? Alguns proprietários procuraram a prefeitura, né, e foi regularizando. Mas tem alguns estabelecimentos, né, que apesar da notificação, não teve essa preocupação. Aconteceu, vereador Zé da Uta, um fechamento de um bar lá no bairro São José, próximo ao campo, né? Mas ali, devido à reclamação, né, de moradores pelo estabelecimento, em termos de barulho, essa situação toda. E essa notificação, esses pedidos, cai justamente na Secretaria da Fazenda Tributária, que a gente não tem aqui um órgão, né, de postura do município. Então, isso aqui cai para
para as meninas lá e o rapaz lá da tributação estar fiscalizando. Então, está forte em relação a isso, né? Até mesmo respeito quem está legal dentro do município. Então, no caso específico ali do Aloísio, em 31 de janeiro de 2019, ele não tinha o alvará, né? Recebeu a primeira notificação. Foi providenciado o alvará, né? Só que em 26 de abril recebeu 2 notificações. Foi notificado por não respeitar o horário de funcionamento, né? E teve notificação do meio ambiente, não respeitar os limites sonoros, Lei 1107 de 2013, Código do Meio Ambiente. Nesse período, houve visitas, né, junto lá ao setor de tributo para questionamentos. Nessa situação, o que acontece, né? Os moradores ali em volta, né, do estabelecimento dele elaboram um abaixo-assinado, né, com cerca de 45 assinaturas, e dá entrada no MP de Direito Difuso em Cordeiro, né? Devido ao quê? Devido ao horário de funcionamento do estabelecimento, que não estava obedecendo o que o alvará, então, definia, né? E não estava seguindo o que diz o alvará. Dia 28 de agosto, né, se recusou a receber notificação da cassação do alvará. Quando você é notificado, obviamente você tem o poder da contra-argumentação, até mesmo para justificar o motivo, né? Se a gente não está fazendo barulho, se a gente está respeitando o horário, mas, infelizmente, né, o proprietário Aloísio, ele recusou receber essa notificação. E depois de várias tentativas, né, em 4 de outubro, o alvará foi baixado. Houve diversas situações, né, para poder tentar regularizar. Nessa situação, qual seria a situação? Como foi feito, né, por outros proprietários, né? Tem alguma coisa irregular, procura a prefeitura e tenta regularizar. Mas ao invés de fazer isso, ele deu entrada um novo alvará. É como se você tivesse com uma empresa com problema, em termos fiscais, você vai lá, baixa outro CNPJ, outra empresa. E, obviamente, como não houve nenhuma procura para poder você estar respondendo a primeira notificação, esse alvará também não foi aceito. E, em 4/11, o ofício ao Ministério Público pedindo informações sobre procedimento relativo ao caso que se encontra em andamento naquele órgão. E 11 de novembro, despacho do delegado notificando o município do registro da atividade comercial sem o respectivo alvará. Então, a coisa não aconteceu de hoje para amanhã, né? Ela já vem desde janeiro na tentativa de regularizar essa situação. E o que motivou esse abaixo-assinado é justamente, realmente, né, tem que gravar isso, é o desrespeito ao horário de funcionamento, né? Com barulho, altas horas da noite, moradores ali dizendo que usuários do bar, né, frequentadores do bar, melhor dizendo, à noite ali, bem assim alterado, chutando porta aí de estabelecimento, e houve essa situação. Então, a prefeitura, ela recebe aí essas notificações dos moradores e exige providência. Como a gente é uma cidade pequena, né, a gente não é uma cidade grande, né, então é fácil, às vezes, ligar aí para o vereador, ligar aí para o próprio secretário, para o próprio prefeito, pedindo que resolva a situação. Infelizmente, a gente paga por ser pequeno nesse sentido. Então, foi isso que realmente aconteceu. Então, houve interdição realmente, ele funcionou um período sem alvará, né? Então, não é só o caso específico dele, né? São vários estabelecimentos comerciais aqui no município que está recebendo essa notificação e está pegando realmente pesado na fiscalização. Se amanhã houver uma ordem judicial que tem que abrir e deixa a barulhada acontecer e deixa não fechar dentro do horário estabelecido, aí tudo bem, aí vai se acatar o que for decidido lá em termos de judiciais. Então, são esses fatos que a gente tem que esclarecer
E eu fui realmente procurar para saber o que estava acontecendo, entendeu? Então, isso que foi relatado. Pois não, vereador Sérgio? Uma parte, vereador Paulo. Eu acho muita coincidência fechar um estabelecimento, não desfazendo e desmerecendo, colocando em dúvida a tribuna de Vossa Excelência que traz aqui, mas muita coincidência, aconteceu um fato com o prefeito e justamente o estabelecimento que aconteceu o fato com o prefeito ser fechado dessa forma. Agora, me intriga muito, porque aí acredito que se a fiscalização realmente tiver que funcionar, a gente vê tantos estabelecimentos em Cantagalo utilizando calçada, fazendo barulho até 3 da manhã. Então não é um estabelecimento, não. E eu entendo que, por mim, tem que ficar até 3, 4 da manhã, porque a forma de movimentar o comércio de Cantagalo é esse. Agora, fechar um estabelecimento, coincidentemente, que teve um problema com o prefeito, e outra coisa, é menos um comerciante para vender, é menos impostos para arrecadar. Entendo que abaixo-assinado, compreendo os moradores, entendo isso, que inclusive o Ministério Público pediu até para parar de bater o sino da igreja, porque está atrapalhando. Eu não sei até quando a nossa cidade vai continuar aguentando esse tipo de situação. Eu acho que a gente tem que relevar muitas coisas. Então, vereador, obrigado pela parte. O que me entristece é saber que não é um fato direcionado. Isso me entristece, porque justamente o local onde aconteceu o problema com o prefeito ser fechado como foi fechado. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador Sérgio, mas a gente teve o cuidado de estar lá na secretaria e ver todo o processo montado até chegar a esse ponto. Infelizmente, culminou no fechamento do estabelecimento, né? E o que o executivo falou, né, é baseado em denúncia. Chega lá, você tem um formulário e as pessoas reclamam de barulho, de algazarra, de baderna. Então, isso que acontece. E não é só no centro, não. Aconteceu lá também no bairro São José. Isso não quer dizer que seja só problema do centro. Em todos os bairros onde a pessoa se sente incomodada, há essa reclamação e há apuração. Agora, se amanhã a justiça determinar que pode ficar até tantas horas, fazer o que bem entende, aí a prefeitura também vai abrir mão e vai deixar a coisa rolar. É só mesmo para esclarecer a situação, né, que realmente, quando Vossa Excelência falou, eu também, poxa vida, justamente aconteceu, mas há uma sequência de dados, né, e a pessoa sabe que ele foi notificado, sabe que ele poderia ter realmente verificado a situação, olha, vou fechar tal hora, não vai acontecer mais essa algazarra aqui. E em outro estabelecimento que eu saiba, né, mesmo que seja em calçada, não há registro de baderna, de bagunça. E, infelizmente, aconteceu ali, não sei quantas vezes foram, né, mas aconteceu. Então, é só mesmo para relatar a situação, né, e, infelizmente, eu não sei qual vai ser o caminho agora do proprietário lá, a gente entende que ele precisa de uma sobrevivência, né, mas se tivesse, talvez, desde o início, estado na prefeitura com a intenção de regularizar, como me tinha vários bares lá em Boa Sorte, procurou, regularizou. A gente estava ali com a situação de um bar bem antigo em Cantagalo, como o proprietário separou da esposa, teve que regularizar, regularizou. Então tem que realmente procurar andar de forma correta para não ter esse problema. E a gente quer realmente que o comércio evolua e cresça, e a prefeitura, em termos de fiscalização, está fazendo o seu trabalho. Boa noite a todos. Com a palavra agora na tribuna, o vereador Ciro Fernandes, período 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, internautas, Rádio Anunciação, munícipe presente, funcionário dessa casa. É estranho, vereador Sérgio, e complicado, você vê um prefeito, né,
Você vê um município que o comércio já anda capengando, sofrendo. Aí um comerciante que investe, gasta o dinheiro, monta seu negócio, aí vem a prefeitura para persegui-lo. Por que eu digo persegui-lo? Porque o prefeito, mesmo que ele não tenha alvará, a gente sabe que tem vários comércios em Cantagalo, foi como Vossa Excelência falou, é cadeira, mesa em rua. Lá para cima, no Quinto do Longe, tem lá um comércio lá que fez obra na beira do córrego. O bar do secretário de turismo é do lado da casa do prefeito. Enfim, isso aí, mesmo que o cara esteja sem o alvará, isso não dá o direito do prefeito Coroné achar que é dono da cidade e ir lá agredir uma pessoa. Ele agrediu o comerciante. Ele deu um tapa na mão do comerciante. Ele tomou o celular do comerciante. Então, isso aí é que a gente tem que olhar. Essa vergonha, essa pouca vergonha, essa canalice, isso é papel de canalha. O prefeito foi um canalha fazendo isso com o comerciante. Um cara trabalhador, batalhador, está lá com o seu comércio, trabalhando, investiu dinheiro, vem esse imbecil desse prefeito, que é um idiota, um covarde, que ele sabe o mato que ele tira a lenha, e fazer uma covardia dessa com o comerciante. Enquanto a cidade já está no marasmo, Cantagalo está afundando cada dia mais, não se tem nada. Não se tem esporte, não se tem educação, não se tem saúde, só aparecendo em televisão nos envergonhando. Aí a desculpa é vir para cá dizer que está fechando os outros comércios. Isso é perseguição com o cara. Só aconteceu porque o cara não tem, não é calça frouxa, não tem medo do prefeito e discutiu. Agora, engraçado que o bar do lado do secretário de turismo fica até tarde na noite. Agora, eu gostaria, vou fazer um requerimento, para saber se realmente teve. Se teve alguma denúncia, deve ter registrado na prefeitura, deve ter documentado. Não é possível que foi de boca. Se teve abaixo-assinado, deve ter o abaixo-assinado, a assinatura na prefeitura. Então, eu vou fazer um requerimento, quinta-feira, e eu quero ver quais foram as denúncias contra o bar. Disse, rapaz, primeiro que não tem evento lá. Segundo que estava acontecendo um jogo. O prefeito chegou lá com a cara cheia de cachaça, mais uma vez, bêbado, e queria que o cara fechasse o bar. Ele não é dono da cidade. E chegou lá, o cara falou que não ia, ele agrediu o cara. E não tinha bagunça. E se acharem que eu estou mentindo, eu trago as pessoas que estavam frequentando o bar que falaram que se quiser, vem aqui. Então, isso não é papel de homem, isso não é papel de prefeito, isso é papel de gente canalha. Isso é uma canalice que ele fez de comerciante. Uma covardia. Que se for para botar moral mesmo, vai ter que fechar muita coisa em Cantagalo. Bares, lojas que botam coisa na frente da calçada, onde carrinho de bebê, onde idoso que às vezes tem que passar, é cadeira, é mesa, é baile em rua até 3, 4 horas da manhã. Então, isso aí não é desculpa. Isso aí é canalice do prefeito fazer uma covardia desse com o comerciante. Agrediu ele. O prefeito foi lá no bar dele bêbado e deu um tapa na mão dele, derrubou o celular, tanto que ele veio na delegacia e fez o boletim de ocorrência. Então, isso aí não é desculpa. Não adianta vir para aqui querer fazer desculpar, tentar tapar o prefeito, não, porque ele foi canalha o que ele fez com o rapaz. Agrediu o comerciante. Isso é papel de gente canalha. Mas ele sabe o mato que tira lenha, porque eu vivo falando dele aqui e até hoje ele não tirou satisfação comigo, porque ele sabe o mato que tira lenha. Então, pega barro mole, gosta de barro mole fazer sacanagem, covardia com os outros. Enfim, então, isso aí é uma canalice que o prefeito fez. Se tiver de fiscalizar mesmo, vai ter que fechar muita coisa em Cantagalo. E o bar do secretário de turismo é do lado da casa dele. E fica movimento até maior do que o do cara lá. Gente conversando. E o prefeito não fala nada. O prefeito saiu de lá com a cara cheia de cachaça, foi lá embaixo no bar do cara, ameaçar o cara, agrediu o cara, tanto que o cara fez o boletim de ocorrência. Outra questão, senhor presidente.
foi essa segunda instância aí liberando, né, para liberar o Lula. Mudaram, né? O Supremo fez essa canalice com a população brasileira. Esse PT, isso é a maior desgraça que aconteceu no Brasil, foi essa desgraça desse PT. Ô raça ruim. A caixa preta, seu presidente, do BNDES foi aberta. O Palocci abriu o bico, né? Foram 500 bilhões que roubaram do povo brasileiro, do suor do brasileiro, dos nossos impostos, para prevalecer muita gente. O rombo que o PT deixou para financiar obras faraônicas para as ditaduras amigas. Aí vamos lá. Aqueles que defendem o PT, que gritam aí Lula livre. O maior ladrão, o maior canalha, o maior bandido da história do planeta. O maior ladrão que teve na história do mundo foi esse canalha desse Lula. Ainda tem um monte de gente que defende ele. Vamos começar pelos 5 maiores devedores do BNDES. E sabemos que a maioria está envolvida com a Operação Lava Jato. Aí vamos lá. Petrobras, rombo de 62 bilhões. A gente ouvia falar de 300 mil, 3 milhões, 1 milhão que roubavam. 62 bilhões da Petrobras. Embraer, 49 bilhões e 300 milhões. Queiroz Galvão, 25 bilhões e 500 milhões. A Vale, 22 bilhões e 400 milhões. E a Odebrecht, 18 bilhões e 100 milhões. Separamos por obra e países. A Venezuela, tivemos a usina siderúrgica, dinheiro do gasto do BNDES, 3 bilhões e 200 milhões. 3 bilhões e 200 milhões. Metrô na Venezuela, dinheiro do suor do povo brasileiro, do imposto nosso. Metrô na Venezuela, 3 bilhões e 300 milhões. Estaleiro na Venezuela, 2 bilhões e 300 milhões. E a ponte do Rio Orinoco, 912 milhões. Na ditaduras africanas, agora vamos para outro país. Aeroporto de Moçambique, 469 milhões. Aeroporto de Gana, 656 milhões. Barragem de Moamba, 1 bilhão e 300 milhões. BRP de Maputo, 656 milhões. É isso mesmo, povo sofrido do Nordeste. Enquanto a seca corre solta por aí, paredões de águas e obras e infraestruturas, estradas, aeroportos e barragens foram feitas com dinheiro do seu imposto para as ditaduras africanas, através dos desvios e finalidades que o PT fez com verbas do BNDES. Então, esse PT, isso tem que ser extinto do planeta, do Brasil. Com os ditadores amigos, aqueles cubanos, não poderia ficar sem energia elétrica. Várias hidrelétricas foram construídas em outros países, mesmo sabendo da necessidade de se ter uma em Roraima. A gente sabe da necessidade. Hidroelétrica da Nicarágua, 1 bilhão e 280 milhões. Hidrelétrica do Equador, 1 bilhão e 100 milhões. Hidroelétrica do Peru, 1 bilhão e 400 milhões. E o que mais chamou a atenção foi a hidrelétrica no Peru, onde a Odebrecht fez uma obra faraônica que empregou 5.800 pessoas, financiada pelo BNDES. Foi um desafio de tecnologia, pois era encravada em um vale, mas por ainda estava por vir. Vocês não vão acreditar. Em 2019, e já com dificuldades financeiras, a Odebrecht, que deveria quitar suas dívidas com o BNDES, vendeu a hidrelétrica para um grupo chinês e não pagou sua dívida no Brasil com o BNDES. Deixou tudo para os bancos locais
e o governo peruano, conforme o próprio site da empresa diz. Não poderíamos esquecer as meninas dos olhos do governo Petralha. A ditadura cubana levou bilhões em obras e empréstimos para o desenvolvimento, empregos e lucros do povo cubano, enquanto o desemprego e a miséria no Brasil aumentavam cada vez mais. Porto de Mariel, 2 bilhões 537 milhões. Outros países comunistas que levou sua fatia de vantagem financeira no rombo dos 500 bilhões do BNDES, vindo do nosso suor, foi a Bolívia, onde foi expropriada a refinaria Del Norte, construída pela Petrobras, que Lula Arápio não fez nada quando o Evo Morales não deu uns tombos e roubou. Nossa. Não satisfeito, o Lula Arápio e sua quadrilha construíram, através das empreiteiras envolvidas na Lava Jato, várias obras também. Já acabou a senhora, né? Várias obras, só para terminar, várias obras também, metrô e rodovia. Metrô no Panamá, 3 bilhões. De Collor, 572 milhões. Hidrelétrica, 1 bilhão 200. E a Cristina Kirchner na Argentina, senhor presidente, também 670 milhões. Enfim, e empréstimo do BNDES. Angola, 14 bilhões. Venezuela, 11. Cuba, 3. Argentina, 8 bilhões. E dívidas da Odebrecht, 36 bilhões. Andrade Gutierrez, 8 bilhões. Queiroz Galvão, 3 bilhões. Camargo Corrêa, 2. E OAS, 1 bilhão. Ainda tem um bando de gente que defende, dizendo que Lula é honesto. Olha, se Lula for honesto, sinceramente, senhor presidente, eu não deixaria ele tomar conta nem no galinheiro, mesmo que ele fosse honesto. Porque a raposa ia roubar ovo, as galinhas, não ia sobrar nada. Porque os companheiros dele roubaram tudo. Está todo mundo, a cúpula do PT, todo mundo preso. Aí tem um bando de gente que diz que ele é inocente, que ele não tem culpa de nada. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha, mas enfim. Espero que esses canalhas continuem presos, espero agora que o Congresso resolva a situação, para que nós podemos ver esses canalhas que atrasaram o nosso país há anos, nós vamos ficar uns 30 anos, sofrendo por causa desse bando de canalha. Obrigado, senhor presidente, desculpe pela demora. Vamos passar para a ordem do dia, colocando em grande discussão e votação o requerimento 068/2019, de autoria do vereador Ocimar Merino Ladeira, que minha autoria, peço ao vereador... assim mesmo. Requerimento número 68/2019. Senhores vereadores, senhora vereadora. O vereador Ocimar Merino Ladeira, com fundamento no artigo 31, incisos 1º e 5º da Constituição Federal, combinado com o artigo 186 do Regimento Interno desta Câmara Legislativa, requer que, ouvido o soberano plenário, seja encaminhado ao Executivo Cantagalense o presente requerimento com os pedidos de informações conforme segue. Número 1. Quais escolas têm alunos com transtorno do espectro autista e o total desses alunos em cada escola? 2. Se as escolas estão cumprindo o que determina a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelecem diretrizes para a sua consecução. Justificativa. Tais informações darão condições para avaliarmos a política municipal de amparo às pessoas portadoras de autismo. Sala das Sessões, Patrono Cívico Tiradentes, em 7 de novembro de 2019. Ocimar Merino Ladeira, Pulunga, vereador, PSD. Esse requerimento é um requerimento que já foi cobrado várias vezes, tem uns 2 anos. Agora que resolvi, que eu lembrei, botar em pauta, é sobre o crescimento do autismo, mas que toda escola tem que ter um mediador para que seja tomado conta dessa, que fique perto para ajudar o professor, para não, que dê o melhor ensino para essa criança. Então está aí um requerimento fácil de ser entendido, mas a gente precisa desse requerimento para poder explicar melhor aos pais e à mãe se tem esse profissional nas escolas que tem o mediador. Alguma dúvida de algum vereador? Não. Então fica o requerimento em votação ou
em discussão. O vereador concordar com o requerimento, permaneça como está. Aprovado por unanimidade dos presentes. Então, nada mais havendo ser tratado, deixo anunciado para a hora do dia da próxima sessão o requerimento número 69, 2019, de autoria do vereador Hugo de Azevedo Guimarães, para a única discussão e votação. O requerimento 070, de autoria do vereador Hugo de Azevedo Guimarães. O requerimento 071, do vereador Hugo de Azevedo Guimarães. O requerimento 072, de autoria do vereador Carlos Tadeu da Silva Leite. O requerimento 073, do vereador Sérgio da Silva Campanati. A entrega da moção de parabenização à doutora Josiane Leitão Abreu, de autoria do vereador Hugo de Azevedo Guimarães. Agradeço a presença de todos, dou por encerrada a sessão. Boa noite a todos.